deixa eu falar com vocês os recadinhos enquanto o pessoal vai acessando, né? Vai entrando, tá bom? Eu lá na minha bio, lá no Instagram, eu já coloquei lá o link do grupo VIP, do curso. O que é esse grupo VIP? As pessoas que se interessarem em fazer o curso que eu vou disponibilizar, que é intervenção nota 10, método de intervenção nota 10, essas pessoas, se elas forem direto nesse link lá e entrarem no grupo de WhatsApp, as pessoas vão ter um bom desconto, é o meu grupo VIP. Tipo assim, são vocês que estão comigo todos os dias, que estão aqui nas lives e nos grupos, né, que a gente conversa direto. Então, é esse público, né, na verdade. Então, esse link já tá lá na bio, né? A bio, gente, eu descobri tem pouco tempo, que é onde eu tenho lá a minha biografia, lá no Instagram. Se alguém não souber ainda o que é bio, vai lá nos meus stories e dá uma olhadinha lá que eu grifei, que eu mostrei onde que é a bio, tá bom? Então, pessoal, o negócio é o seguinte, a gente vai falar sobre deficiência intelectual. Eu vou falando e à medida que a gente for conversando aqui, vocês podem continuar perguntando como sempre. Obrigada, Glaura. Como sempre, e aí a gente vai tentando responder todo mundo, tá bom? Olha, a deficiência intelectual, ela já foi, antigamente ela era muito, obrigada, antigamente ela era muito rotulada, né? As pessoas eram aquelas rotuladas como débil mental, retardado, sabe? Essas crianças, criança que não aprende, enfim. Então, tinha todo esse rótulo em cima dessas pessoas, né? Dessas crianças. E o que acontece? Entendia-se também que, na verdade, o diagnóstico anterior era de deficiência mental. Entendia-se que essas pessoas tinham alguma deficiência mental. Hoje, com o DSM-5, né, com o novo critério para diagnóstico, já não entende-se mais assim. Separou bem a questão do mental e do intelectual. Então, hoje, essa deficiência, ela é considerada no intelecto, tá bom? Então, a deficiência intelectual, o que é? Qual é o conceito que eu quero passar para vocês? É uma limitação na inteligência da pessoa, da criança, tá? Essa limitação, ela é avaliada, ela é diagnosticada através do... Tá dando para me ouvir, gente? Tá dando? Só dá um joinha assim para falar se tá dando para me ouvir. Porque às vezes o pessoal aqui tá dando. Ei, Magna. Ô, Magna, me fala aí se tá dando para me ouvir. Deu joinha. Então tá dando para me ouvir. Então vamos continuar. É uma deficiência na inteligência. Aí a Glaura tá perguntando, é incapaz de produzir, ou seja, não servia para a sociedade. Exatamente, eles eram considerados totalmente incapazes. Eles não serviam, né, para a sociedade. Isso aí, Glaura. Continua falando aí, Glaura. O que acontece, pessoal? A deficiência intelectual, ela é uma condição de uma pessoa que tem limitação no coeficiente intelectual. E essa limitação, ela traz atrasos, né? Ela traz algumas dificuldades também nas questões adaptativas, né? De funções adaptativas, tá? Então, por exemplo, até tô com a minha colinha aqui, tá? Vocês não reparam, não? Mas ela é caracterizada por limitações nas habilidades gerais. Como é essa avaliação? A avaliação da deficiência intelectual... Ô, Aparecida, Denisa, beijo. A avaliação da deficiência intelectual, ela é feita por testes padronizados, tá? De inteligência, que só os psicólogos têm autorização para fazer, tá bom?
O psicólogo, através de um teste de inteligência, é que ele pode detectar se aquela pessoa, se aquela criança, ela tem um coeficiente abaixo do que é esperado para uma determinada faixa etária, entenderam? Então, não é de achismo, não é de a gente achar, eu acho que esse menino tem deficiência intelectual porque ele não aprende. Às vezes a criança não aprende por N fatores, entenderam? Então a gente não pode achar. Muitas das vezes eu vejo muitos profissionais entendendo dessa forma e às vezes até rotulam um menino que, por exemplo, tem uma dificuldade acadêmica, tem um transtorno específico escolar, né? Então é muito importante que, se houver alguma criança com as características que eu vou falar para vocês aqui, se existir essa criança no meio de vocês, é bacana que vocês tenham uma indicação de um psicólogo que faça essa avaliação, ok? Então vamos lá, ó. Quais são os principais sintomas, né? A aprendizagem, ela é comprometida. Essa criança, ela não vai aprender dentro do que é esperado para esta faixa etária. E as questões do dia a dia dela, da vida dela, né? Porque às vezes a criança, ela não aprende, mas ela vai muito bem na vida, no dia a dia. Então, também se descarta uma possível deficiência intelectual. Então, olha, a autogestão. Você tem que pensar assim, essa criança, ela é capaz de se cuidar? De tomar um banho sozinha, de pegar um dinheiro e ir no mercado, coisas que era para ela saber, coisas que era para ela conseguir fazer e ela não consegue fazer, entende? Muitas dessas crianças, às vezes, elas têm alguns comportamentos infantilizados, isso acontece muito. E aí as pessoas sempre falam assim, nem parece que ela tem idade que ela tem, entenderam? Ou seja, por conta desse comportamento infantilizado devido à dependência, porque acaba que é uma pessoa que vai ser mais dependente das outras pessoas, dos cuidadores, tá? Então, um erro às vezes muito grande até, eu vou falar aqui para as famílias agora, é que essa criança, ela tem essas características de ter, mas ele é lento para fazer, mas ele tem dificuldade, e às vezes a família faz por ela. Isso não é legal. Mesmo que a criança às vezes não tenha uma deficiência intelectual, mas ela tenha aí algum atraso, uma lentidão, você não permite que a criança faça, ela não vai desenvolver essas habilidades. Então, a criança com deficiência intelectual, ela é grosseira essa dificuldade, salta aos olhos essa dificuldade nas funções adaptativas. Priscila, quais são? O que é função adaptativa? As coisas do dia a dia, você sair, comprar um pão, o menino, ele é pequenininho para guardar os brinquedos, para brincar de uma forma conveniente, de uma forma adequada, por exemplo, para guardar a sua roupa, para escovar os seus dentes, tomar um banho sozinho, comer sozinho. Atividades de autocuidado, essas crianças sempre vão precisar de um suporte maior nessa atividade de autocuidado. Então, a minha dica para as famílias você percebe que a sua criança tem dificuldade, principalmente nessas questões de autocuidado, já desde pequenininhas começa a intervir. Já vamos fazer junto, ensina a fazer, não faça por elas, porque fazendo por elas você não vai estar dando oportunidade de elas desenvolverem aí as partes do cérebro que precisam ser desenvolvidas, tá bom? Então essa é a primeira dica aqui. Para os professores, Priscila, quando é que eu preciso me preocupar com esse aluno? Quando é que eu preciso encaminhar esse aluno para uma avaliação, né? Ana Silvia, quem que tá aqui? A Aline, Ana Sena, Aninha, bom demais ter vocês aqui, tá? Então, quando é que eu preciso encaminhar esse aluno? Quando que eu tenho que me preocupar em relação a isso? Então, vamos lá, olha. A autogestão,
é um ponto muito importante para ser observado. Essa criança consegue cuidar dos seus materiais? Ela recorta e cola? Ela cuida das suas coisas? Ela tem um zelo pelos seus pertences? Na sala de aula, como que funciona essa questão de dar recado? Você pede para a criança ir lá e dar um recado, ela consegue entender esse comando e fazer esse comando? Mas o que? Responsabilidade, né? Essa criança ela consegue cumprir um dever, cumprir uma obrigação. Ela consegue, ela tem uma responsabilidade em cima disso. Então esse é o primeiro ponto, o autocuidado, a autogestão. Essas crianças elas vão ter muita dificuldade nas funções executivas, no sentido de planejamento, resolução de problemas, raciocínio, enfim. Então, mais ou menos esses conceitos aí em relação ao autocuidado, tá bom? Agora, em relação à comunicação. Às vezes essas crianças vão ter uma fala infantilizada, elas vão ser essas crianças mais quietinhas. Gente, eu me preocupo tanto com essas crianças quietinhas, porque às vezes o que acontece? Aquele menino que é espoleta, né, que não para quieto, ele chama a atenção, né? Ele faz com que a gente pare tudo e tente resolver o problema. Mas aquela criança que ela é mais na dela, quietinha, que não dá, né, não demonstra comportamento inadequado, muitas das vezes passa por despercebido. Ela às vezes vai copiar do colega a atividade, ela não dá conta de fazer, ela vai e copia. Ela vai e não dá conta de fazer e copia do quadro, entende? Ela tem uma boa atenção, então ela vai tentando, ela vê que ela não consegue, mas ela vai procurando meios, ei Fabriciane e Patrícia, ela vai procurando meios para conseguir finalizar aquela atividade. Então, às vezes essa criança muitas das vezes é deixada de lado. Ela fica ali na sala fazendo de acordo, dançando como a música, né? Se deixando levar. Essa é a minha preocupação. Explica melhor a frase, vão ter uma fala infantilizada. Eu tive uma aluna, Glaura, que antes dela ter o diagnóstico, eu já achava que ela tinha a deficiência intelectual. E aí o que acontece? Ela sempre falava assim, eu vou imitar, né? Eu não sei se eu vou conseguir, mas ela falava assim, oi tia, você gostou? Entendeu? Ela infantilizava a fala dela porque as pessoas acostumavam a tratar ela como uma bebezinha, porque ela tinha sempre a necessidade de que alguém fizesse por ela. Fala fora da faixa etária, dentro do esperado para os pares. Isso, muito bem, isso mesmo. Porque quando a criança, por exemplo, tem 9 anos, vamos supor assim, a criança tem 9 anos, você não espera que a criança vai falar dessa forma. Às vezes uma criança de 4 anos, o que vai acontecer? Né? Você ainda está no processo de desenvolvimento, de maturidade, né? Do social e tal. Mas uma criança com 9 anos, você não espera que ela vai falar assim. É isso mesmo. É gritante aquilo que eu falei. Solta os olhos, entende? É muito diferente com relação, se você comparar a faixa etária. É como se fosse o quê? Como mais nova do que ela realmente é, né? Oi, Etienne, tudo bem? Então, o que acontece? Essas crianças, elas vão ter esse atraso na comunicação, digamos assim. Mas a minha observação em relação a essa fala infantilizada, não é porque às vezes ela não tem capacidade de falar de uma forma bacana, da forma que é esperado, mas o ambiente, como ela espera que todo mundo faça por ela, porque ela entende que ela não dá conta, as pessoas começam a tratar ela assim, né? De acordo com as suas dificuldades, tá bom? Qualquer coisa vai falando aí, gente. Pode perguntar, porque é isso mesmo, a interação. Então, a comunicação, essas crianças também elas são muito caladas.
né? São aquelas crianças retraídas, aquelas crianças que você nem ouve a voz, sabe? Por quê? Porque elas têm medo, porque elas sabem que chega um limite que elas não dão conta, a não ser que elas tenham uma autoestima muito boa. Porque também uma outra característica dessas crianças é uma característica de crianças que têm baixa autoestima. Porque elas tentam e elas não conseguem. E às vezes a tarefa é feita com gritaria, a tarefa é feita de uma forma que não é legal, né? A cobrança em cima dessa criança é muita e o suporte é muito pouco. Então, às vezes, essas crianças elas se sentem incapazes, entenderam? Porque elas têm uma dificuldade. Então, mas elas podem caminhar, tá bom? Então, vamos lá. Habilidades ligadas à leitura, escrita, à linguagem. Às vezes o vocabulário também é pobre. Falando dessa questão de comunicação, tá, gente? Às vezes o vocabulário dessa criança ela também vai ter um vocabulário pobre, viu? Vai ser um vocabulário que se enquadra dentro da faixa que seria esperado para essa faixa etária, tá? Leitura, escrita, matemática, raciocínio, conhecimento dos conteúdos e memória. Então, ela vai ter muita dificuldade em elaborar hipóteses, ela vai ter dificuldade em resolução de problemas, atividades ligadas ao raciocínio lógico, ela vai ter muita dificuldade de interpretação. Muitas das vezes, dependendo do grau, leitura e escrita também vai ser muito difícil. Então, assim, crianças que tiverem muita dificuldade nesse período da aprendizagem, principalmente na alfabetização, mas a gente já consegue perceber lá na pré-escola, mas se chegou até a alfabetização dessa forma, podem encaminhar. Porque essas características, elas, através da avaliação psicológica, né, de olhar o coeficiente intelectual, essas avaliações a psicóloga ela vai conseguir medir a inteligência dessa criança e trazer o diagnóstico para vocês, tá bom? E além disso, normalmente quando a gente recebe um diagnóstico desse, a gente também recebe o nível dessa criança e a forma de ensino, a forma de trabalho. Mas, né, eu vou dar umas dicas também de forma de ensino aqui para vocês, tá? Ei, Daniel, Adriana. Aí eu vou dar umas dicas de ensino para vocês também. Uma outra questão que elas vão ter uma dificuldade também é nas questões sociais interpessoais, gente. Elas vão ter um pouco de dificuldade em entender as experiências alheias. Em que sentido, Priscila? De julgamento social. Elas vão ter uma habilidade pequena, assim, elas vão ter uma dificuldade em compreender o que o outro quis dizer com determinada situação. Se o outro está zombando dela, às vezes ela não vai perceber, entendeu? Sabe aquelas crianças que são bobinhas, né, que são passadas para trás? Muitos adultos com deficiência intelectual, existem casos de pessoas que aproveitam da situação, entende? Então, assim, são pessoas que elas não têm uma boa construção do pensamento do outro, né? Não tem maldade, né? Essas pessoas isso. Eu acho que essa é a palavra, eu tô usando minha palavra, tá, gente? Mas para entender melhor, essas crianças elas não vão ter maldade com o pensamento do outro. A Marina Dias está falando aqui, ó, temos muitos problemas com os pais que não dão essa autonomia aos filhos, tratando-os como eternos bebês e retardando seu crescimento. Exatamente. O que acontece, Marina? O organismo, ele tem uma genética. Cada um de nós temos uma genética. Mas nós vamos nos desenvolver também à medida que vem o meio. Naquele meio, como que esse organismo pode se desenvolver. Então, as intervenções do meio, elas fazem toda a diferença no desenvolvimento desse organismo. Então, se o meio é aquele meio onde proporciona o desafio,
onde proporciona que essa criança ela faça, né, ela cumpra os seus deveres, ela entende, ela é levada para esse tipo de atividade, ela não fica ali na inércia, né, as pessoas fazendo por ela vai desenvolver muito mais, né? Às vezes ela não vai desenvolver como os pares, mas ela vai desenvolver, ela vai vencer as dificuldades dela se comparado com ela mesma no início, por exemplo, de uma determinada atividade, né? De um determinado período. Então, na orientação aos pais eu falo muito isso. Porque se a família, gente, o menino tá ali com a gente 24 horas, é muito mais tempo do que ele tá na escola. Então, o nosso dever é esse, né, de ouvir as orientações, né? Às vezes a gente não sabe o que fazer. Busca orientação de profissional e o profissional que orientar, vamos procurar fazer, né, o que o profissional orienta, porque é pro bem da criança, né? E a gente que trabalha na escola, a gente percebe, né? Quando a família ela tá engajada, as coisas fluem melhor, né? E quando a gente não tem esse suporte, fica um pouco mais difícil mesmo, né? Mas nada que a gente não dê conta, tá, gente? Maraísa, que bom ter você aqui, amada. Então, olha só, ficou claro até aí, tá tudo certinho, a gente vai passar pra frente, tá? Essas relações interpessoais, é só vocês perceberem no dia a dia de vocês essas questões, se a criança ela consegue se defender. Às vezes essas crianças não vão conseguir se defender, não vão ter iniciativa. Essas crianças têm muita dificuldade com iniciativa. Elas sempre copiam, elas esperam o outro fazer. Até em relação ao comportamento, elas vão esperar o outro se comportar para ela ir atrás. Por exemplo, tenha lá a fila do lanche. Essa criança não iria para a fila do lanche se se alguém não fosse, mesmo que ela quisesse ir. Então é um exemplo. Então essas crianças elas vão ter muita dificuldade nessa questão de iniciativa, de resolver, né? Vão ser essas pessoas que estão mais aquém um pouquinho, tá bom? Magna, bom te ver aqui, princesa. Joia, né? Então, até aí, algumas dessas características vocês já começam a pensar. Porque se vocês estiverem no dia a dia de vocês, já pode acender a luzinha aí, né, gente? A gente já tem que perceber essa questão, tá bom? Como que a questão do tratamento? Porque a deficiência intelectual, ela não é uma doença, tá, gente? Não é uma doença. Ela é uma deficiência que vai trazer impacto no dia a dia dessa pessoa, que essa pessoa ela vai ter algumas dificuldades de adaptação, de aprendizagem, mas que ela pode ter tratamento para poder ter uma vida melhor, uma vida, né, independente, autônoma e por aí vai. Então, quais seriam os tratamentos? Normalmente, a pessoa, né, com deficiência intelectual, ela precisa de acompanhamento no sentido de estímulo, no sentido de ser estimulada. Então, por exemplo, a intervenção cognitiva seria fundamental, porque às vezes, o que acontece? Essa pessoa ela vai ter dificuldade com memória operacional. E a memória operacional, ela é muito importante para a aprendizagem. Então, se ela tiver uma estimulação nessa memória operacional, ela vai conseguir aprender melhor. Vocês estão entendendo isso? As habilidades de raciocínio. Talvez essa criança ela tem muita dificuldade no raciocínio. Então, se ela for estimulada no cognitivo com relação ao raciocínio, o que vai acontecer? Outras habilidades vão desenvolver melhor, entenderam? Então, o que é muito pensado quando a gente vai encaminhar o que seja, para um terapeuta que vai fazer uma intervenção cognitiva, tá? Aí a intervenção cognitiva vai desenvolver muitas outras áreas que estão deficitárias nessa criança. A Marina
A Marina falou que eu xingo os pais e coloco eles para darem cambalhotas. Caiu, levanta sozinha. Isso mesmo. Oi, Dinéia, tudo jóia? É bom ter você aqui, amiga. É isso mesmo, né? Os meninos, gente, por eles terem dificuldade na iniciativa, a gente tem que colocar eles para frente. Porque são crianças que vão precisar inicialmente de comandos. Se eles têm dificuldade na iniciativa, então a gente tem que dar o quê? Comando. Então deu o comando, ele vai começar a fazer. E aí aos poucos você retira esse comando, entendeu? Dá só uma pista visual, vai, faz, entenderam? Então assim, no dia a dia tentar colocar os meninos para frente, para eles poderem resolver o problema deles, né? E é bacana também quando a gente está fazendo intervenção, criar problemas que eles possam resolver. Por exemplo, se o menino gosta muito desse objeto, eu coloco numa altura onde ele precisa de resolver esse problema. Então ele tem que pegar uma cadeira e subir e pegar o objeto, entendeu? Coisas práticas assim já estimulam o raciocínio. E normalmente quando a gente começa a trabalhar assim, o menino pergunta, o que eu faço? Ou então ele só fica olhando o objeto. Aí você quer o objeto? Aí ele responde que quer o objeto. Aí o que você vai fazer? Vai lá e arruma um jeito de pegar esse objeto. E ele tem que o quê? Igual ela falou, se virar, tentar criar maneiras para conseguir resolver aquele problema. Então, problema simples, tá vendo? Que eu criei, mas eu já estou estimulando ali a habilidade de resolução de problema desse menino, tá bom? Que é uma habilidade que eles vão ter muita dificuldade, tá? Então o tratamento ele é basicamente relacionado à intervenção cognitiva, né, e das funções executivas. Uma outra coisa bacana também é que às vezes esses meninos, quando eles começam a ter, você começa a trabalhar, eles começam a ter essa iniciativa, porque inicialmente eles fazem tratamento com fono, porque às vezes demora para falar e fala, né, não fala de uma forma plausível e tal, vai na fono. Mas depois que você começa o tratamento e ele já vê melhora, ele nem precisa de fono mais. Por quê? Porque já está no processo, porque o problema era muito mais de iniciativa para falar do que a fala propriamente dita, entenderam? Então, crianças com deficiência intelectual, elas vão ter alguns atrasos no desenvolvimento, às vezes um atraso motor. Você pode perguntar para mim, aí, andou com quanto tempo? Sentou com quanto tempo? Falou com quanto tempo? Normalmente essas crianças vão ter atrasos, tanto na parte motora quanto na parte da fala, né? Quanto no desenvolvimento emocional também, enfim. Na escola, o que é importante ser feito? Porque assim, gente, esses meninos, eu não conheço nenhum caso de algum menino que por deficiência intelectual conseguiu apoio, professor de apoio. Né? Que eu saiba, não é o diagnóstico que permite o apoio, não é isso? Se alguém sabe aí, pode me falar, mas que eu saiba, não é. Eu não vejo. E eu já vi casos de mães correrem atrás e não conseguirem por serem deficiência intelectual. Mas olha que coisa, a deficiência intelectual é que vai precisar bastante desse apoio, né? Mas vamos lá. A escola, ela pode fazer as adequações curriculares, as adaptações. Amanhã, na live de amanhã, eu vou falar sobre PDI, tá, gente? A gente vai fazer um PDI junto. Quem tiver dúvida no PDI, não vai ter dúvida mais depois de amanhã. No estado, sim, Laura? Pois é, mas no caso é prefeitura. Algumas mães que não conseguiram com esse diagnóstico. Parece que tem lá os critérios, né, que tem que ter alguns diagnósticos específicos para entrar nessa questão do apoio. Então, não sei. Mas que bom. Porque aí o que acontece, gente? O apoio nesse momento é muito importante. Então, é público-alvo, né? Vou ler mais sobre isso depois, tá? Vou procurar saber. Isso é muito importante a gente saber. Porque eu sei que é público-alvo do AEE. Mas o apoio, eu acompanhei umas mães aí que tiveram bastante dificuldade. Não sei, não.
Mas então, beleza, gente, olha só. O que que a escola pode fazer em relação a isso? Primeiro, adequação, né, dos materiais, adequação curricular, adequação que for necessária para esse aluno. Então, Priscila, o meu menino ele está no terceiro ano, já tem diagnóstico de deficiência intelectual, né? Tá tudo direitinho, bonitinho e não lê. Então, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar o material, o conteúdo do terceiro ano e vou aplicar a esse menino? Eu não vou. Para isso existe o PDI. Então, o PDI, ele vai trazer todas essas adequações, todas essas facilitações, eu até falo assim, por quê? Porque a gente tem que partir da realidade da criança, né? Então, se a criança, ela tá lá, ela não lê, ela precisa de desenvolver consciência fonológica, que é uma estratégia muito bacana para eu começar uma alfabetização, tá, gente? Principalmente de crianças que têm dificuldade, tá bom? Aí eu só vou terminar essa fala e respondo vocês, tá? Então, o que que acontece? Começo lá na alfabetização a partir do terceiro ano, começo a trabalhar com ciência fonológica, faço um plano individualizado para essa criança e vou traçando as minhas metas, faço avaliação contínua desse plano, porque eu preciso comparar esse aluno a ele mesmo, eu não posso mais compará-lo com a faixa etária. Então, ele começou o ano de um jeito, como que ele vai terminar esse ano se comparado a ele mesmo? É por aí que a gente vai observar, que a gente vai fazer as nossas intervenções, tá? Ana Paula, bom te ver aqui, que bom que deu para você vir. Glaura, observação depende do nível. Isso, eu ia falar que tem níveis. Gente, o que que acontece? Esse DI, essa deficiência intelectual, ela pode ser leve, moderada, severa e em alguns momentos até profunda, tá? Então, por exemplo, vai ter crianças que ele vai ter, que essa criança ela vai ter um nível intelectual limítrofe, vamos supor assim. O limítrofe é aquele que está bem no limite, que por uns pontinhos já passava, né, para um intelectual recomendável. Então, essas crianças, vocês acham que ela vai ter mais dificuldade ou menos dificuldade para um que está lá no severo? É lógico que ela vai ter menos dificuldade, né? Então, vai depender muito do nível, né, da deficiência intelectual da criança e vai depender também das intervenções, porque às vezes a criança ela pode ser limítrofe, ela pode estar ali no nível leve, mas ela não tem intervenção nenhuma. Então, ela pode, e dependendo do ambiente, pode fazer uma regressão aí, ela pode piorar o caso dela. Né? Se o ambiente não foi estimulador, se for um ambiente onde ela sempre seja privada de estímulo, de desafio, um ambiente onde ela fique ainda mais, né, alheia às coisas, ela pode vir a piorar e muito, tá? A Magna colocou aqui, ó. Achava interessante quando as CMEs tinham a ficha da anamnese. Eu sempre recorria quando tinha dúvidas sobre alguma criança, apesar das mães às vezes mentirem. Pois é. Ô Magna, mas será que nesse caso não tem como não tem nenhum documento para você recorrer, não? Às vezes tem a boba, né? Não sei, né, na sua realidade, mas dá uma olhada com a sua supervisora, porque às vezes tem, mas não tá mais ali acessível a você, às vezes está acessível à escola, né? Não sei também. Ô, gente, eu falo assim que uma boa conversa com os pais é o primeiro passo. Porque você observa, Magna, muito do que está acontecendo com esse aluno quando você conhece o ambiente onde ele está inserido, não é verdade? Então, à medida que você conhece essa família, sabe como que é a lida deles, o manejo deles ali, vai te trazer muita informação. Isso que você falou é importantíssimo. A gente precisa conhecer essa família, né? Eu sei, gente, que é muito aluno, que é difícil mesmo mas pelo menos esses meninos que a gente observa alguma característica diferente, alguma dificuldade, é muito importante a gente ter
esse contato com as famílias, né, se for possível, para poder esclarecer também as hipóteses da gente, né? Com essas crianças, trabalho muito com atividades temporizadas. Isso. O que acontece, Glaura? Eu ia dar, quando eu fosse falar de adaptação, eu ia falar isso, porque olha, você fala temporizada com um cronômetro, não é isso? O cronômetro, você marcar, fazer marcações, essas atividades estimulam muito a agilidade do raciocínio. É esse tipo de atividade que você está falando, não é? Qualquer coisa pode falar aí, tá bom? Se eu tô acertando no que você está querendo dizer. Mas é muito bacana isso, porque jogos que têm marcadores, que marcam tempo, faz com que essa criança ela é obrigada a pensar mais rápido. Ela sendo obrigada a pensar mais rápido, você trabalha a agilidade do processamento dela. Nossa, você trabalha um monte de coisa através dessa atividade. Ótima, excelente ideia, tá, gente? E ó, recomendo isso que a Glaura tá falando, tá? Para todo tipo de criança assim, que tenha uma lentidão, até na leitura. Por exemplo, a criança sabe as letras do alfabeto, mas você quer trabalhar a fluidez na leitura, a agilidade, porque a criança ela vai precisar ter agilidade para poder ler uma palavra, não pode ficar ali a vida inteira no bola. Trabalha foco. Então, o que que a gente faz? A gente põe o tempo e marca, ó, vamos ver com quanto tempo que você vai conseguir falar todas essas letras que estão aqui para mim. Aí ela fala A, J, K, e ela vai ver que tem tempo. Então, ali consequentemente, você vai estar trabalhando esse pensamento, esse foco e agilidade no raciocínio também, tá? Agilidade no processamento. Muito bacana essa atividade. Magna falou, a ficha era feita para todos, hoje não mais. Ô Magna, sugere lá na sua escola, né? Conversa lá com o pessoal, talvez volta, né? Porque se era uma prática bacana, era bom para os professores, bom, né, para o profissional e para as famílias também, e, né, acabou, volta com isso, conversa lá na sua escola, quem sabe você não consegue, né? Então vamos lá, continuando, gente, nós já falamos um pouquinho sobre essas adequações, então vocês entenderam? Ai, Priscila, mas e eles vão cobrar de mim, o supervisor vai cobrar de mim, o supervisor não vai cobrar, né, Glaura? Glaura é supervisora. O que que acontece? O supervisor, ele vai perceber o seu trabalho. Eu entendo assim, porque eu também já fui supervisora. Se você estiver com todo o trabalho direitinho, funcionando, e você sabendo o que você está fazendo, o que que vai acontecer? Você vai trazer segurança para esse supervisor, entendeu? E ele está ali como um auxílio, como um suporte para você, né? E não como uma cobrança, né? Vamos lá, a Glaura tá falando aqui. Gente, o lúdico é fundamental. Tudo que é lúdico é bacana de você fazer com o menino. Então, por exemplo, tudo em forma de brincadeira, porque assim ele vai interessar. Lembra que eu falei que ele tem dificuldade em autoestima? Lembra? Se ele tem dificuldade na autoestima, ele vai ter dificuldade nas atividades propostas, porque ele vai se sentir incapaz. Quando você pega uma atividade em forma de brincadeira e faz com a criança, aquilo ali é desafiador. Então, tudo que é desafiador, lúdico, e ele perceba, né? Porque você facilita, ali você é um facilitador. Então, ele perceba que ele dá conta, o que que vai acontecer? Brincar, não é aprender, não é cobrar, ele vai estar ali brincando e consequentemente você vai estar trabalhando essas outras formas de ensino, de esses outros conteúdos também, mas procurar sempre trazer para o prático, para o lúdico, para o concreto. O concreto é muito importante, tá bom? Principalmente na matemática, gente, o material concreto é fundamental para ele entender os processos. Processo de adição, processo de subtração, todos aqueles processos que são difíceis, né, pra gente ensinar e para os meninos entenderem, no material concreto ele vai entender, tá? A questão, gente, da prevalência, né? Eu tô com uma colinha aqui que fala que
De acordo com o pessoal da saúde, tem mais questão de deficiência intelectual em meninos do que em meninas. Em crianças também que vivem em área de risco, né? Que tem muito a ver a questão socioeconômica, porque às vezes é uma desnutrição, né? Porque as causas, né? Enfim, desnutrição, quando a criança está na barriga da mãe, que essa mãe, ela, enfim, ela, como é que fala? Remédios, álcool, droga, tudo isso faz parte, tá? Então, assim, a subnutrição, onde eu pesquisei, tá como, eu vou mandar o link depois para vocês, que a subnutrição, ela tá como um dos mais importantes. Isso, assim, me deixou tão triste, assim, eu fiquei tão... Quando eu li ontem, eu fiquei tão abalada com isso, porque, gente, né, alimento, comida, né, que triste, assim, saber que crianças, elas são, né, desprovidas do básico, né, mas enfim. Então, para finalizar, tá bom? Que eu já tô finalizando aqui, com o tempo que a gente tem, depois você dá uma olhada para mim. Para finalizar, 15 minutos. Então dá pra gente conversar um pouquinho mais, eu finalizar e vocês falarem comigo aí se gostaram ou não. Alguns cuidados que tem que ser tomados, né? Por exemplo, a mãe, ela tem... Porque tem uma questão genética também, tá, gente? Tem fatores hereditários aí. Então, a mãe, ela sabe que ela tem algum fator hereditário, porque o pai tem uma deficiência intelectual, sei lá, alguma coisa assim. O que deve ser feito? Buscar acompanhamento ou aconselhamento genético, tá? Então, antes de engravidar, procurar fazer um teste. Existem testes que os geneticistas fazem, que pedem, né? Para ver a probabilidade da determinada síndrome, doença, deficiência nos filhos. Então é muito bacana, se a pessoa tiver uma condição para isso, procurar fazer um teste genético, né? Que às vezes a pessoa ela vai ter alguma dificuldade na aceitação, né? Eu vou falar assim por mim, né? Eu nem dei conta dessa questão do autismo na família do meu marido, enfim, eu nem dei conta. Se eu tivesse dado conta, eu acho que eu nem faria o teste também não. E eu, assim, o que acontece? Porque as coisas vêm, né? Acontecem na vida da gente. E a gente precisa, né? Aconteceu, bora correr pro abraço, né? Então, mas tem muitas mães que preferem não ter um filho e adotar, às vezes, um filho, uma criança, né? Porque tem outros modos de você ser mãe, de você ser pai. Então, para essas mães é muito recomendável isso, porque se ela tiver uma criança com uma deficiência, com uma dificuldade, a vida dela vai mudar totalmente e a não aceitação, a falta da aceitação interfere muito no prognóstico, entenderam? Nós não falamos aqui que a família é importante, que a intervenção familiar é importante, né? Que a família aberta, acolhedora e que estimule, que faça a intervenção não é importante. Então, se essa família ela tem esse risco, se tem lá pessoas na família dela que tem problemas, que tem transtornos que ela não sabe, e ela tem esse medo, é bacana ela fazer os testes, né, genéticos para ver a porcentagem, o percentual daquilo que ela pode ter na casa dela, né? O acompanhamento pré-natal é muito importante para saber peso do bebê, como que está o desenvolvimento do bebê, né? Hoje em dia tem muito teste, muito bacana de imagens de ultrassonografia, 3D, 4D, 5D, umas coisas de louco, né? Então, assim, é muito bacana que você está grávida, já fazer esse pré-natal, olhar direitinho tudo que está acontecendo com esse bebê e se está tudo bem. Porque e se alimentar bem, não ingerir álcool, não usar droga, né? Se cuidar, cuidando do bebê, porque o ambiente não é fator indispensável. Qual é o ambiente em que esse bebê está inserido, né? É na barriga, ali é o ambiente dele. Quando fala de fatores ambientais, a barriga da mãe também é o ambiente do bebê. Alimentação saudável,
enfim, tudo que eu já falei. Às vezes as crianças nascem e algumas mães deixam de dar vacina, de fazer teste de pezinho, de teste da orelhinha, né? Porque acham que não tem importância. Tudo isso é importante, gente. Então, vamos fazer, dar todas as vacinas, né? Às vezes, em questão de autismo, existe um mito, né, de que algumas vacinas causam autismo. Aí, há um tempo atrás, as mães deixavam de vacinar e os meninos vinham e tinham rubéola e um monte de coisa, um monte de doenças lá nos Estados Unidos voltaram porque as mães não vacinavam mais os filhos. Então, e esses mitos, né, eles precisam cair por terra, a gente precisa ter consciência do que a gente está fazendo. A questão de seguir as recomendações da vacina, já falei, já até adiantei aqui, né? E oferecer ao bebê uma alimentação saudável. Alimentar no peito da mãe e toda aquela questão de introdução alimentar, tá? Muito importante todas essas orientações. Às vezes, Priscila, isso é tudo muito bobo. Gente, não é. O desenvolvimento do cérebro dessa criança, ele começou lá na barriga da mãe e vai terminar daqui a pouco tempo, no sentido de maturação, tá, gente? No sentido de desenvolvimento físico mesmo, porque esse cérebro ainda está em formação. Então, se faltar oxigênio na hora do parto, se faltar alimentação, nutrientes importantes para esse cérebro, entende? Tudo isso, a gente pega o menino lá no primeiro ano, segundo ano e vê o resultado. Quantos meninos, às vezes, que os professores pegam que tem problemas por conta de droga dos pais, entende? Então, é muito triste, né? E eu tô falando isso para vocês, não é o caso de vocês, mas vocês, né, tendo a clareza de todas essas coisas, vocês vão repassar isso para a família de uma forma mais no linguajar deles, né? Lógico. Se houver algum problema, algum atraso, qualquer atraso, procurar um médico. Atraso motor, atraso da fala, procurar um médico, né? Porque ali ele vai levantar as hipóteses, ver o que está acontecendo e já tratar de antemão essa questão, tá bom? Bom, acabei a minha fala, gente. E aí, vocês gostaram? Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa para ser pontuada além? Como é que tá? A gente ainda tem uns 10 minutinhos, né? Temos uns 10 minutinhos ainda. Vocês querem falar alguma coisa? Eu quero primeiro agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui, repassando conhecimento, né? Muito feliz, tá? De estar aqui com vocês e espero que eu tenha, né, esteja ajudando de alguma forma, tá? E aí, vamos falar? Vamos perguntar? Essas questões, gente, que eu tô abordando aqui, é uma questão de uma forma bem simples. Obrigada, Glaura! Ai. É de uma forma bem simples, tá? Mas eu vou especificar, falar mais, detalhar mais tudo isso no curso que eu vou dar para vocês, né? Então, se vocês tiverem interesse, tá? Depois vocês vão lá na bio, entram no grupo VIP para vocês poderem ter desconto, viu? E vai ser uma coisa bem legal que eu tô preparando um conteúdo muito bacana, tá? Glaura, eu tô linda assim, você sabe que é por sua causa, né? Gente, eu vou falar. Glaura falou comigo que eu precisava de pôr um batonzinho, não ficar passando muito a mão no cabelo. Então, assim, ó, ela me deu várias dicas e eu tô tentando seguir todas elas, tá vendo, gente? Como é que melhorou? Não fiquei assim, parecendo que vou voar, né, Glaura? Mexendo demais, que arruma... Gente, eu arrumo mexeção porque eu tô nervosa, tá? Eu fico nervosa e eu começo assim, ó. Eu falo, que eu fico num desespero que só. Ai, ai. Magna tá falando que é muito importante, interessante os temas que eu tenho abordado. Magna, manda sugestão pra mim do que você quer ouvir, tá, meninas? Do que vocês querem ouvir, né? Tô aqui à disposição de vocês. Amanhã, por conta de uma sugestão que eu vou falar sobre o PDI, né? Muitas professoras ainda têm dificuldade de como elaborar o PDI. Então, eu queria amanhã fazer um passo a passo com vocês, explicando ponto a ponto, direitinho, de como que a gente vai fazer esse PDI. Aí vocês não vão ter dúvida de mais nada.
tá? E quem já sabe, mas puder participar para ajudar, eu agradeço, tá, gente? Bom, então é isso, eu acho que eu vou finalizar, né? Agradecer, né, pela disposição de vocês de estarem aqui. E esse vídeo vai ficar gravado, tá bom? As outras lives a gente vai tentar gravar. Essa live a gente tá conseguindo gravar, aí eu vou disponibilizar lá no YouTube e depois eu mando o link para vocês. Eu vou colocar o link no Telegram também. Aí quem tiver interesse de compartilhar, podem ficar à vontade, tá bom? Então é isso aí, povo. Obrigada, tá? Pelo carinho. Um grande abraço, um beijo e até o próximo. Até amanhã às 18 horas, tá? Encontro com vocês lá. Tchau!